Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, Deus, para aprendermos mais, Pai, dos teus ensinamentos. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando discernimento, Senhor, nos fortalecendo. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que em nome de Jesus, Deus, a gente possa aprender e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido. Que o Senhor repreenda, meu Pai, toda insegurança, toda dúvida, todo desânimo, toda enfermidade das nossas vidas, toda seta, todo levante do inimigo, todo mal, tudo aquilo que não vem de Ti, que caia por terra em nome de Jesus, Deus. E nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus todo-poderoso e que nos ama, meu Pai. E por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é O Livro de Esté. Nós vamos fazer a leitura que está em Esté, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, que diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Amém? Então, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Até a lição passada, nós estudamos sobre o livro de Ruth. E nós vimos como Deus cuida de todas as coisas, como Deus realmente está no controle de tudo, como todas as coincidências que aconteceram na história de Ruth foi justamente o agir e o mover de Deus, né, para que elas fossem cuidadas, protegidas e abençoadas, né? Como Deus deu uma família para Ruth e Noemi, mesmo depois de todas as perdas que elas tiveram. Mas a partir de hoje nós vamos começar a estudar o livro de Esté, que também é um livro que a gente vai ver como Deus está no controle da história e como Deus está no controle de tudo. É um livro relativamente pequeno, né, com apenas 10 capítulos, que tem uma leitura fácil, porque como conta uma história, né, é interessante a gente ler, né, a gente lê facilmente. E é muito importante que os irmãos leiam todo o livro de Esté, porque vai ajudar no nosso estudo, né, no restante do trimestre. Como são 10 capítulos, se lê 2 capítulos por dia, em 5 dias já leu tudo. Se lê 1 capítulo por dia, em 10 dias já leu o livro todo, então é fácil de ler. E é uma leitura boa, é uma leitura interessante. E aí, o que a gente vê no livro de Esté e a gente vai estudar esse trimestre? A gente vai ver a história de Esté, né? Porque o livro conta a história de Esté, que era uma judia
que estava habitando em Suzã. E depois que a rainha Vasti desobedece o rei Assuero, Esté se torna a sua nova mulher, né? E ela teve que lutar para salvar o seu povo da destruição. Então, tanto no livro de Ruth quanto no livro de Esté, nós aprendemos que Deus, ele está no controle da história, né? E que independente das aflições, das perseguições, dos problemas, o Senhor, ele nos dá livramento. E nós não podemos jamais duvidar disso, que o Senhor nos dá livramento. Então, nós vamos ver como Deus levanta Esté como nova rainha na hora certa para livrar o povo. A gente vai ver como Deus usa Mardoqueu, que é o seu primo e que cuidou dela, então foi como se fosse o seu pai adotivo também, para denunciar uma trama de assassinato contra o rei Assuero, e que isso teve relevância, né, na história, no momento certo também. A gente vai ver no livro de Esté Amã, que é um homem arrogante, prepotente e que planeja destruir todos os judeus simplesmente porque Mardoqueu, o primo de Esté, não se curva, não se prostra diante dele, né? Então, Esté, ela se levanta de maneira corajosa para interceder perante o rei pelos judeus. Mas antes dela se colocar diante do rei, ela e todo o povo fazem um jejum, né, para que ela encontre graça diante do rei. E a gente vê pela história de Esté que tudo deu certo, né? Que eles foram livres, né, como eles queriam, como eles esperavam. E aí a gente percebe que o livro de Ruth, por exemplo, é um livro que tem muitas referências de Deus. Eles falam muito de Deus. Mas no livro de Esté, tem essa característica singular de não falar o nome de Deus em nenhum momento. Então é a ausência completa do nome de Deus. Mas nem por isso a gente deixa de ver o agir de Deus. Então nós conseguimos ver o agir de Deus mesmo sem falar de Deus. A gente percebe, né, o cuidado de Deus, as coincidências de Deus. E o primeiro tópico da lição diz assim: a organização do livro, a categorização de Esté. Então, da mesma forma que o livro de Ruth, o livro de Esté, ele pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, que são 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esté também são semelhantes na Bíblia cristã, onde eles figuram como livros históricos. Então, a gente viu aqui a categorização do livro de Esté, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã. O próximo subitem diz assim: características literárias. Então, o livro de Esté, como eu disse, é um livro com 10 capítulos, e dentre das suas características literárias destaca a sua objetividade histórica, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. E o rei Assuero, se você for olhar na história, sem falar da Bíblia, você vai ver que ele realmente existiu. Existem achados arqueológicos que fazem referência ao rei Assuero ou rei Xerxes. Então, outra característica que a gente vai observar do livro de Esté é um livro que tem poucos diálogos, ao contrário do livro de Ruth, que tem bastante diálogos. E a gente vai ver que é um texto mais narrativo, né? Então é alguém contando uma história. O próximo subitem fala sobre a autoria e a data. O autor de Esté, ele é desconhecido. Não sabemos exatamente quem foi o autor. Muitos estudiosos consideram que o livro de Esté ele foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia por causa das palavras que ele usa, da maneira que ele escreve e pelos fatos que ele coloca, né? Então ele demonstra um amplo conhecimento da cidade de Suzã, um amplo conhecimento da estrutura da cidade de Suzã e de importantes documentos do Império Persa.
Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro tenha sido escrito, que a data do livro seja no século V a.C., por volta de 460 a.C., mais ou menos, logo após a morte do rei Assuero, ocorrido em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa data é a ordem linguística. Então, o autor, ele empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas ele não fez uso de expressões originárias do grego. Então, o que revela que é um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia. Então, acredita-se que o livro foi escrito ainda durante o reinado persa, porque depois do Império Persa veio o Império Grego, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Amém? E o próximo tópico da lição, ele diz assim, o contexto histórico, o povo hebreu no exílio. Então, para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante a gente mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Então, em 722 a.C., houve uma queda do Reino do Norte sob os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, ele foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, em 605 a.C., em 597 a.C. e em 586 a.C., e conforme o profeta Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos, que foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Então, a gente sabe que Deus, ele abomina todo pensamento, sentimento e comportamento de idolatria. Deus abomina a idolatria. Então, por isso que na nossa vida, nada deve ocupar o lugar que pertence a Deus. Porque quando a gente coloca algo ou alguém no lugar de Deus, nós estamos idolatrando e o Senhor abomina a idolatria. O próximo subitem fala sobre o fim do exílio. Então, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia o seu justo juízo sobre a Babilônia por causa da sua iniquidade. Então, estava ensinando os dois, tanto Judá quanto a Babilônia. E antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Naum 1, versículo 2 e 3. Deus não tem o culpado por inocente. Então, Deus, ele é justo. E em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Como está escrito lá em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz mais ou menos assim. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Então, o rei Ciro, ele autorizou que os judeus que estavam exilados, que antes era o território da Babilônia e agora era o território persa, ele permitiu que eles voltassem para Jerusalém. E Daniel, ele também havia se humilhado diante de Deus, jejuado, orado fervorosamente para que o Senhor restaurasse Jerusalém. Daniel fez isso confessando os pecados do povo, os pecados da nação de Israel. E a gente vê como a oração do justo pode muito em seus efeitos, Porque Daniel, o único homem, óbvio que tinha outras pessoas, mas o livro de Daniel mostra ele, orando, intercedendo, jejuando, pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo, e como Deus age, como Deus ouve a oração e como Deus atua ali para mudar a história do povo de Israel. E aqui eu aprendo que a nossa oração é importante. Às vezes a gente pensa assim, mas quem sou eu, para orar pelo meu país, para orar pela minha cidade? Nós somos
justos, nós somos pessoas que acreditamos em Deus e quando a gente ora, algo acontece. Então, quando a gente se humilha diante do Senhor, quando a gente confessa pecados, quando a gente se arrepende, da mesma maneira que Daniel fez, eu creio que o Senhor age, né? O Senhor ouve a nossa oração e o Senhor ele faz o impossível, né? Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. E é por isso que, da mesma maneira que aqueles homens oraram por Jerusalém, pelos judeus, nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que orar pela nossa nação, né? Porque o Senhor escolheu este lugar para nós nascermos, não foi em vão, né? Então nós temos que ser intercessores do nosso povo e da nossa nação. E aí, voltando aqui, né, para a história de Esté, nesse contexto que nós estamos estudando nesse trimestre, nós vamos entender e nós vamos aprender que o ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. E quando nós agimos assim, confiando em Deus, fazendo aquilo que Deus quer, nós poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos, né? Deus pode fazer todas as coisas. E o próximo subitem diz assim, o pós-exílio. Então, Esté registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, que era Suzã, né, a fortaleza de Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, estima-se, né, que naquela época mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. E eles viviam ali tranquilos, eles podiam trabalhar, eles tinham liberdade para adorar a Deus, eles tinham liberdade para fazer os seus cultos, né, para oferecer os seus sacrifícios. Então, mesmo com o decreto de Ciro permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu que era melhor permanecer onde eles estavam, na Babilônia, porque era mais cômodo, porque eles já estavam estabelecidos ali. Então, cerca de apenas 50 mil voltaram para Jerusalém. Então, de 1 milhão, 50 mil apenas voltaram no primeiro grupo, que foram liderados por Zorobabel. E no segundo ano do reinado de Ciro. Então, a gente vê que foi uma quantidade muito pequena de pessoas. Eles tendo a liberdade de voltar para Jerusalém, de reconstruir, de reerguer a sua cidade, né, que é a cidade que Deus tinha dado para o povo, eles preferem ficar ali na Babilônia. Então, esse período da história, ele é narrado do capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras. E entre o capítulo 6 e o capítulo 7 no livro de Esdras, existe um intervalo de aproximadamente 60 anos e na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esté. Então, assim, uma parte do povo voltou, que foi uma parte pequena, o restante ficou, e nesse intervalo, né, entre a outra parte que volta, acontece o livro de Esté. E aí o próximo tópico fala assim, propósito e mensagem, a providência divina. Então, o principal propósito do livro de Esté é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, independente das suas escolhas fora do seu propósito. Por quê? Porque o povo, eles tinham a autorização do rei Ciro para voltarem para Jerusalém. O que é o certo? Como Jerusalém era a capital deles, era a cidade deles, eles deveriam ter voltado para Jerusalém e reconstruído a sua cidade e recomeçado a vida deles. Mas eles acharam mais cômodo continuarem ali no meio dos babilônios, né, no meio ali do Império Persa, porque como eu disse, eles tinham liberdade para trabalhar, liberdade para agir. Então eles confiaram na estrutura de governo
dos persas. Eles confiaram no homem. Então a gente vê que eles olharam para a estabilidade que eles tinham, para o aspecto econômico, cultural, social, mas eles não procuraram saber qual era a vontade de Deus. Então, por mais que os persas fossem benevolentes, dessem a eles essa liberdade, eles não buscaram saber qual era a vontade de Deus, né? Se eles deveriam permanecer ali ou se eles deveriam ter voltado para Jerusalém, como alguns voltaram, e os poucos que voltaram, né, tiveram que fazer esse trabalho de reconstrução. Então, assim, a gente vê que um pouco do que eles passaram ali, né, nesse período que conta a história de Esté, foi porque eles não voltaram para Jerusalém, porque se eles tivessem voltado, nada disso teria acontecido, mas mesmo assim, Deus ainda cuidou, Deus ainda providenciou o escape, né, o livramento, porque Deus tem promessas para os judeus e Deus tem uma aliança com os judeus. Então, quando Deus tem uma promessa, ele é fiel para cumprir. Quando Deus faz uma aliança, ele não quebra. Deus não é homem, né? Muitos homens, muitas vezes, fazem alianças, fazem compromissos e quebram. Mas Deus, ele nunca quebra uma aliança. Amém? Então é por isso que a gente tem que sempre consultar o Senhor, né? Qual é a vontade dele, o que ele quer que a gente faça. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 14, versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então nós precisamos buscar saber, conhecer e fazer a vontade de Deus. E o próximo subitem diz assim: uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem. Então, como eu disse, ali em Suzã, ali no reino da Pérsia, né, nas outras províncias também, eles tinham uma estabilidade, eles tinham estrutura, eles tinham uma segurança, né, eles tinham liberdade religiosa, cultural e tudo. E eles confiaram nessa estabilidade que eles tinham, né? Como estava indo tudo muito bem, né? Até que surge a ordem de extermínio total dos judeus. A ordem era que todos os judeus em todas as províncias fossem mortos. Então essa falsa segurança de repente foi embora. O povo judeu agora passa a depender totalmente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Então, o livro de Esther nos mostra Deus agindo, mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa, para livrar o povo dele. Então, seja qual for a circunstância que nós podemos estar passando, nós não podemos nos esquecer nunca de confiar no Senhor. Porque quando a gente olha para os acontecimentos da história de Esté, como foi providencial. Porque imagina se Vasti não tivesse se recusado a obedecer uma ordem de Assuero. Ela continuaria sendo a rainha. Mas Vasti desobedece e o rei, para corrigir, para castigar, afasta ela da posição de rainha e decide escolher uma nova rainha. E aí, coincidentemente, a rainha que ele escolhe é uma judia, que ele não sabe que é judia, e que ele se apaixona por ela e está ali dentro do palácio, do lado do rei. E quando ela jejua, né, para ir à presença do rei, quando o rei encontra com ela, ele diz que ela pode pedir o que ela quisesse que ele faria. Então a gente vê sempre aqui o cuidado de Deus, a providência divina, como Deus é maravilhoso. E isso vale para as nossas vidas também, né? Deus ele está no controle de tudo, né? Deus ele cuida da gente. Então não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a situação, Deus está cuidando de você. A gente nunca pode duvidar disso, que Deus está no controle do mundo, das nossas vidas e que Deus está cuidando de nós.
E aí o próximo subitem fala sobre a festa de Purim, que é comemorada até hoje pelos judeus. Então o livro de Esté tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, que foi ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Então, primeiro, eles tiveram uma sentença de morte, todos os judeus serão eliminados. Depois, essa sentença não podia ser revogada, mas foi feito um novo decreto dizendo que os judeus poderiam se defender. E aí, no dia que estava determinado, que estava marcado para eles morrerem, eles se defendem e não morrem, né? Quem morrem são os que vieram para matá-los. E aí, depois desse dia que eles tiveram esse grande livramento e essa vitória, Mardoqueu, que era o primo de Esté, que criou ela, né, como pai, ele determina ao povo que façam uma festa para comemorar e para celebrar, que é a festa de Purim, que é comemorada e festejada até hoje pelos judeus. E Purim é o plural da palavra pur, que significa lançar sorte. Então, conforme Esté, capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Então, a festa comemora a frustração dessa ordem, desse plano diabólico diante da providência divina de libertação e de salvação para o povo. Então, a soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: o livro de Esté nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, muitas pessoas, elas confiam naquilo que elas veem. Então, às vezes, a gente pode até pensar assim, eu tô com a minha vida boa, eu tenho um bom emprego, eu tô vivendo um momento bom, né? O meu país está passando por um momento bom, de repente a pessoa pode pensar isso, onde eu estou, está tudo bem, né? E que ela não precisa se preocupar. Mas a gente tem que sempre confiar em Deus, porque a gente sabe que as coisas podem mudar rapidamente e de repente. Os judeus, eles estavam ali tranquilos e sossegados, vivendo bem e vivendo em paz. De repente veio um decreto de morte. Por quê? Porque eles estavam colocando a confiança deles naquela estrutura de poder, naquele governo. Então a gente não pode nunca, jamais colocar a nossa confiança em coisas, em pessoas, naquilo que nós temos, em bens. A nossa confiança tem que estar 100% em Deus, porque tudo aquilo que nós temos é por causa de Deus. É Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá. Então nós não podemos jamais, né, nos afastar de Deus, deixar de confiar em Deus, deixar de buscar o Senhor, porque só Ele é que pode todas as coisas e é Ele que está no controle das nossas vidas. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.